Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos dê a sua palavra. Amém? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante das tuas escrituras, crendo que se não for o teu Espírito Santo, se não for a iluminação do texto, nós não conseguimos nada, nós não entendemos nada. Nós dependemos totalmente da tua boa mão sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui prestando um culto racional ao Senhor e crendo que o Senhor vai transformar a nossa vida nesta manhã. Transformar como Jesus transformou, de forma muitas vezes radical. Nós queremos hoje ser transformados pelo Senhor e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Queridos, hoje eu quero trabalhar com vocês algumas passagens de Jesus ali nos evangelhos, onde Jesus fez revolução. Essa palavra revolução pode causar certo desespero no nosso coração, né? Revolução, revolucionário. Logo vem à mente alguns personagens aí, principalmente da América Latina. E levar Jesus como um revolucionário é algo que estranha a nossa mente, verdade? Quando eu falei para a Flavinha, eu falei, Jesus era revolucionário. Ela, como assim? Não pode falar isso. Eu falei, não pode? Então vamos pensar um pouquinho. Para não causar tanto impacto aqui, eu coloquei momentos revolucionários. Ficou melhor? Né? Momentos revolucionários. E eu quero que a gente caminhe nessa direção, entendendo que Jesus tinha de tudo para ser um revolucionário semelhante a esses que nós conhecemos hoje nos livros de história. Mas ele não escolheu ir por esse caminho. Ele foi por um caminho muito melhor. Amém? Muito bem. Eu queria convidar 3 pessoas para me ajudar a ler os textos. Pode ser? Quem que tem uma boa leitura aí para ler 3 textos aqui? Na verdade, 3 pessoas para ler 3 textos. Eu vou falar. Um de cada vez, por favor. Quem pode vir? E nesses textos, pode vir. Vem Letícia, quem mais? Vem, gente. A Gi é a primeira, gente. A Gi é incrível. De quarta-feira a gente às vezes se reúne Não, traz a Bíblia, por favor, a Bíblia de vocês. E mais uma pessoa, gente, quem puder. Voltando a Gi. De quarta-feira eu estou reunindo eles online. E a Gi é a primeira. Quem vai ler? Eu leio. Aí eu falo, Gi, deixa os meninos. Esses meninos não querem saber de ler, vamos deixar eles ler. Ai, tá bom, vai. Tem mais alguém, gente, que pode vir, por favor? Ó. Lucas 14 a 22, você, do 5 a 17 a 25. Tá bom? E o... Aqui, Geel, esse. Tá, 7, Lucas 7. Gravou? Eles vão me ajudar aqui, gente, a ler 3 passagens de Jesus no Evangelho de Lucas, tá? O primeiro para você, se você quiser acompanhar, Lucas 4, 14 ao 22. Nesses 3 textos, nós vamos ver elementos que Jesus transformou a situação bruscamente, de uma forma muito forte. Amém? Som. Isso. Lucas 4, 14 ao 22. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então lhe deram um livro de profecias de Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este filho de José? Agora Lucas 5, 17 ao 25. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas, que a sua maca por meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: O homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possais saber o que Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Não, falta mais um. Imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. Yes. Lucas 7, 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Aí, muito bem. Obrigado, queridos. Muito bom. São 3 situações onde nós vamos buscar identificar que revolução é essa que Jesus causou. Na verdade, que problema Jesus causou nesses 3 momentos. Problemas graves. Se fosse hoje, eu já queria saber.
né? Às vezes a gente vê alguns eventos avivalistas e o pessoal levantando as cadeiras, levantando as muletas. Eu falo, o que aconteceu lá? Quero saber. Mas vamos lá para a época, vamos lá para... Pode passar aí, Dani. Vamos para esse ano, né, que Lucas escreveu. Nesse contexto que Jesus estava, era o contexto do Império Romano. Tinha acabado de ser o Império Grego, depois virou Greco-Romano, e aí então quem estava lá imperando naquela região eram os romanos. Romanos eram gente boa? De jeito nenhum. Eles queriam dominar o mundo, eles queriam se tornar o maior império nessa época, né? Só que era um império opressor, era um império nem um pouco amigo. Quem era rico, quem era pobre. Não tinha muito meio termo. As leis eram impostas. O cotidiano dessas pessoas eram tensos e difíceis. Eles tinham que manter ali, a duras penas, as suas tradições, a sua liberdade, a sua forma de viver. Então, não era um lugar tranquilo, né? Uma Floripa, né? Um Florianópolis, um Rio de Janeiro, sei lá, Copacabana para se viver. Não, era difícil, tinha leis para ser seguida. E os hebreus e israelitas ali na situação, além de serem submetidos às leis romanas, eles também tinham as leis dos judeus, que também não era nada fácil de seguir. Tudo bem? Estamos juntos? Aqui? Melhorou? Muito bem. Então, existia discriminação, existia uma luta entre deuses e formas de entender os deuses, né? E eu fico imaginando esse povo vivendo essa situação e Jesus andando no meio deles, vendo a miséria, vendo a desigualdade social, vendo os problemas ali do contexto que ele vivia. Jesus, ele tinha toda a força divina para levantar uma bandeira e dizer: agora é comigo, a minha ideologia é essa. Não tinha? Ele poderia lutar contra todos os sistemas possíveis, mas ele não escolheu fazer isso. Ele, de uma forma muito branda, muito diretiva, ele revolucionou, nesse caso, alguns corações. Amém? Então, vamos analisar o primeiro momento ali que Jesus está, que a Letícia leu. Ele está na sinagoga. Jesus volta para Nazaré. Ele nasceu em Nazaré, certo? Ele sai de Nazaré, cresce e volta para Nazaré. Todo mundo fica feliz. Ah, Jesus está aqui, que legal. Ele entra na sinagoga, ele pede um livro. O livro não, né? Os rolos, né? E o escriba dá lá para ele o rolo de Isaías. O que diz lá no rolo de Isaías? Que a Letícia leu? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a profecia de Isaías, de muitos anos atrás já. Só que ele veio dizendo assim: essa profecia, essa situação social que vocês estão vivendo aqui, eu vim transformar. E aí ele diz lá: hoje se cumpre essa profecia. O quê? Gente, imagina os fariseus ali, os doutores da lei, ouvindo Jesus com 30 aninhos, falando: eu vim cumprir essa profecia. Você está doido? Como assim? Você? Quem é você? Já balançou o coraçãozinho deles. E a postura deles foi
atacar Jesus. Foi contra Jesus. E começou, alguns casos, a dar risada, a tirar sarro, né? Só que tem umas coisas importantes. Jesus, quando falava ali no templo, e a gente viu no texto, ele falava com palavra de graça. As pessoas tinham os olhos fixados nele. Vocês perceberam isso no texto? E aí, quando ele fala, hoje se cumpre as profecias, os doutores ficam totalmente desconcertados. Mas ele tinha uma palavra de graça, uma palavra de transformação. Ele não falou para ninguém assim, você vai deixar de ser pobre hoje, você vai deixar de ser miserável hoje, você vai mudar de lado hoje politicamente. Não. Ele falou palavras de graça. E falou, eu quero mudar o teu coração. Se tem uma revolução que eu posso fazer, é aí dentro. E hoje se cumpre isso. Amém? Se cumpre nele essa palavra. E o que me chama a atenção nesse texto é no final, quando depois as pessoas terminam ali, aquela reuniãozinha, né? Aquele tempo, não sei bem quanto tempo, ele termina e as pessoas falam assim, esse daí não é o filho do José? Esse daí não é o João? O João da Elaine, que está estudando pra caramba para fazer vestibular? Não é esse menino aí? Não é o nosso vizinho aqui, que saiu daqui de casa? Não é? Jesus era uma pessoa comum. Só que ao mesmo tempo ele falou, eu vim cumprir a profecia. Jesus não vai usar ideologias, gente. Não vai usar super astros, não. Jesus não vai usar o cara rei, não vai. Deus, né? Deus não vai usar o rei, o personagem principal. Deus vai usar pessoas comuns. O filho do José. O filho do Roberto, a filha do Roberto. Amém? Eu e você. Para ser mais claro. Porque depois Jesus vai aos céus e fala, agora é com vocês. Então, tudo bem esse primeiro momento? Entenderam a revolução aí acontecendo? Não tem ninguém pegando em machado e faca, nada disso, né? Jesus não precisou disso. Segundo momento, era um momento também que eu acho que se fosse eu ia falar, vocês estão malucos? Vocês estão, né? Segundo momento é Jesus ensinando na própria casa, e tinha um montão de gente, enchendo as paciências, visitando Jesus, e Jesus senta e começa a ensinar, e começa a conversar, de certo devia ter alguma comida no meio, porque Jesus gostava de comer, e de repente um grupo de pessoas quebram o telhado de Jesus e começam a baixar uma cama na cabeça de Jesus. Sueli, se fosse você, Sueli, alguém abre o seu portão, arrombando e fala, aqui, se fosse eu ia falar, gente, calma, devagar, eu posso te ouvir, mas não precisa quebrar meu telhado, né? Mas Jesus não, diante da confusão, a cama vai descendo, né? E aqui eu abro um parênteses para a gente ter amigos que nos levem a Jesus quando a gente precisa. Foram os amigos do paralítico que levou ele. Amém? Nós precisamos de ter amigos que nos levem a Jesus quando nós estamos paralisados. Amém? Fechando parênteses. Então, naquela confusão, Jesus olha a situação, olha o paralítico e fala para ele, perdoados são os seus pecados. Oi? Se eu vim aqui mancando, vocês vão chegar para mim e falar assim, nossa, o que foi que você está mancando? Ou vocês vão falar assim, perdoados são os teus pecados. O que Jesus fez ali? Jesus não falou ser curado da sua paralisia. Jesus falou, perdoados são os teus pecados. Ele olhou lá dentro do coração do paralítico. Foi lá dentro que ele quis fazer uma revolução, uma transformação rápida, diretiva. Todo mundo ficou, o que Jesus está falando? Sobre o que ele está falando? Os fariseus estavam lá. Vocês perceberam que eu tenho problema com fariseu, né?
Vocês perceberam, né? Que eu já não vou muito com a cara deles. Mas eles tiveram a sua parcela de coisas boas aí na história. E aí, Jesus falou, perdoados são os teus pecados. O paralítico, tá bom, eu não vim aqui para isso, me ajuda aqui. E aí, depois, Jesus dá ordem para eles. E tem o questionamento dos fariseus. Eles falam assim, quem é esse? Quem que ele pensa que ele é? Para dizer, perdoados são os teus pecados, agora ele é o quê? E aí Jesus fala, qual que é a diferença de perdoados são os seus pecados para levanta e anda? Qual que é a diferença, ô cabecinha, se fosse eu? Jesus, com muita maestria e organização, na casa dele, ensina uma coisa fantástica, que ele está preocupado com o nosso coração. Independente das nossas dores, das nossas paralisias, das nossas dificuldades, ele está olhando lá dentro, no mais profundo do nosso coração. Amém? E não só vendo e, tá, legal. Não, ele dá uma palavra, uma ordem e diz, perdoados são os teus pecados, transformado é o seu coração, mudado está a sua vida, porque eu vim cumprir a profecia. Amém? Mudou a vida do paralítico. O paralítico queria voltar a andar. Eu não sei o quanto que ele queria de fato ser salvo, porque talvez ele não tinha tanto entendimento do que era isso, né? Mas Jesus, antes de curar a paralisia dele, salvou a vida dele. E isso, para a época, era um total escândalo. Para a época, era um total desconhecido. E Jesus estava ali trazendo as primeiras impressões do que é salvação, do que é transformação. Estamos juntos até aqui? Terceira revolução, terceiro momento que Jesus chuta o balde também. E esse terceiro momento é o que eu mais me identifico, porque foi assim que ele fez na minha vida, na minha história até hoje. E é um momento assim muito simples, muito simples. Então Jesus está indo para a cidade de Naim, com uma multidão feliz, que Jesus estava lá, eles estavam alegres, felizes, chegando na cidade, e quando ele chega na cidade, ele se depara com outro grupo carregando um defunto, uma viúva que acabou de perder o filho. Conseguem imaginar essa situação, queridos? Vamos aprofundar mais historicamente. Uma viúva que perdeu o filho numa situação de Império Romano, meu Deus, é pior do que o quê? Estava totalmente desvalida. Primeiro por já ser viúva. Perdeu o filho, que era o que provia, tinha a possibilidade de prover a casa em algum momento. Uma senhora que ficou pobre, de fato. Imagina a amargura dessa senhora. Então Jesus chega, ele vê essa situação, ela não pediu nada para ele. Ela não foi igual a mulher do fluxo de sangue que falou, pelo amor de Deus, Jesus. Não, ela não subiu na árvore como Zaqueu e falou, Jesus, aqui, socorro. Não, ela estava lá no luto dela, sem esperança alguma. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que ela não queria nem orar, de tão angústia que essa senhora, essa mulher estava. E aí, Jesus simplesmente chega ali, do lado, fala duas palavras: não chora. Ela pediu alguma coisa? Ela falou alguma coisa? Jesus simplesmente, movido de compaixão, chega até ela e fala: não chore. Eu já sei qual que é a sua dor. Eu já sei qual que é o seu sofrimento. Mais um pouquinho, ele encosta lá no filho. Também não fala muita coisa.
fala: ei, levanta, acorda. 2 palavras também, né? Jovem, a ti te digo, levanta-te. E parece que, né? Uau! Levanta, acorda, ele se senta. Jesus entrega a essa mulher. E a gente nem sabe se ela agradeceu ou não, porque não está escrito. Essa passagem não está nos outros evangelhos, só Lucas descreveu. É uma passagem de 5 versículos, um pouquinho mais. Irmãos, tem algo revolucionário aqui. Tem vezes que Jesus chega na nossa vida sem a gente nem pedir. Ele simplesmente chega e faz, e transforma, e muda, e fala, vai, continua e segue em frente. Às vezes a gente não tem força para orar. É mentira que eu estou falando. Mas Ele majestosamente chega e muda tudo de uma forma poderosa. Amém? Amém? Jesus fez isso comigo quando eu só sentia um vazio e não entendia muito o que era isso, o que era esse sentimento de não sentir ser alguém. Sabe, uma sensação de quem eu sou, de desesperança. Um dia, o versículo entrou no meu coração e eu acordei diferente. E de lá para cá, quem pode dizer que eu fiz alguma coisa com as minhas próprias mãos? Quem pode dizer que eu movimentei alguma coisa? Não. Ele simplesmente falou, é por aqui agora. Jesus, mas eu não dou conta disso. Não é você que é para dar conta, sou eu que mando, sou eu que governo. É aqui agora. Agora é aqui, agora é lá. Eu vou colocar essa pessoa na sua vida, vou tirar aquela, vou colocar aquela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pá. E foi. Jesus não é um revolucionário que pegou na faca, levantou bandeira e falou, vamos atacar o sistema político do Império Romano. Não. Ele falou, meu negócio é pessoal. É com você, meu irmão e minha irmã. Amém? Queridos, tem 3 coisas que acontecem nos 3 momentos que eu falei aqui. E essas 3 semelhanças, eu poderia dizer, são muito importantes para você entender quem é Jesus e o Deus que você serve. O primeiro ponto, tanto lá na sinagoga, quanto na cura do paralítico, quanto nessa questão da viúva, no final da história está escrito, e eles glorificaram a Deus. Eles não glorificaram a Jesus. Eles não levantaram bandeiras para Jesus e falaram, chegou o nosso revolucionário. Não, eles glorificaram a Deus. Por quê? A Deus. Porque a figura de Deus, no contexto, é muito mais forte e importante do que a figura de Jesus. Jesus era Deus? Amém. Não estou tirando esse poder, essa condição de Jesus. Jesus era Deus. Pronto. Mas naquele contexto, Deus, o Deus de Israel, o Deus de Êxodo, que fala, eu sou o que sou, era muito mais forte. Tanto que se falasse o nome, poderia até causar problema, né? Só que nessa situação, quando Jesus faz os milagres, as pessoas saem glorificando a Deus. Porque Jesus veio para revelar o Pai. Amém? E às vezes a gente esquece um pouco desse ponto. E eu vou querer trabalhar isso mais vezes, porque nós amamos Jesus. Jesus é a principal pessoa que nos conecta a Deus, não é verdade? É verdade isso.
Nós amamos Jesus, mas às vezes a gente esquece do Pai. Ou deixa o Pai ainda, sabe, meio longe. Jesus veio nos chamar para adorar ao Pai, a estar com o Pai. E é esse Deus grande e poderoso que está nas regiões celestiais, que falou com Moisés. Amém? É esse Deus que nós servimos. E no contexto falar sobre Deus, existiam os outros deuses que eles queriam diminuir e deixar esse negócio de divindade meio bagunçado na cabeça das pessoas. Só que o povo de Israel se manteve firme, graças a Deus. Né? E depois Jesus abriu para todos nós, né? Não só para os judeus, mas para todos nós. Esse é um ponto que está nessas 3 situações. O outro ponto, eles falaram entre si e testemunharam o que tinha acontecido. Jesus mudou a sua vida? Jesus já fez uma mudança brusca aí no seu coração? Já? Então você precisa testemunhar, dizer o que ele fez. Amém? Nos 3 pontos diz que as pessoas saíram e testemunharam sobre o que tinha acontecido. E aqui eu vou estar falando quase que a mesma coisa, mas essas mudanças radicais, que para mim, não é assim, olha, vamos começar a estudar uma forma de ser transformado, vamos entrar numa escola grega de pensamentos e pensadores para mudar os seus sentimentos, vamos fazer terapias, né, Bel, para a gente mudar as... Não. Me chama muita atenção a forma radical que Jesus tratou as pessoas ali. E foi direto ao ponto, principalmente no paralítico, que ele viu a situação do paralítico, mas ele falou, eu quero mudar o teu coração. Amém, queridos? Está claro para vocês o quanto Jesus, ele não se preocupou com o governo Lula, ou governo romano. Né? Ele não se preocupou com o mito, ou com a pobreza ou a miséria. Não quero dizer que Jesus não se compadece das pessoas, lógico que sim. Só que ele escolheu a mim e a você para estender a mão para essas pessoas. Amém? A gente não precisa levantar aqui o partido, né, revolucionário de Jesus Cristo, não precisa disso. Até porque a gente não está para mudar a condição social de ninguém, a gente está para mudar o coração das pessoas. E eu estou falando sobre isso, queridos, porque semana passada nós fomos lá no Parque Linear. Só que na semana anterior eu estive lá. E estava lá um grupinho com uma bandeirinha, né, escrito, não vou ficar falando muito aqui, vocês entenderam, né? Escrito algumas coisas, e uma pessoa doutrinando os outros lá. Eu falei, estamos perdendo tempo. Aí eu olhei e falei, semana que vem eu estou aqui nesse parque, marcando território, batendo meu pé aqui. Não quer saber? E nós estivemos lá semana passada, em vez de estar com bandeirinha e falando, doutrinando sobre coisas políticas, nós estávamos adorando a Deus. Amém? E tivemos a oportunidade de falar com algumas pessoas, que de forma assertiva também, o João estava lá, né, João? A mulher arretada lá, gente, uma crente mesmo, pegou um menino, pá! O menino estava lá meio, skate, umas droguinhas assim, né? Aí ela pegou e falou pro grupo assim, posso orar por vocês? Ô tia, pode. Aí eu do lado, só observando. Aí ela pegou, vou orar por vocês. Orou lá e tal. Aí orou pegou um menino assim e falou assim, você aqui, ó, você, pode vir aqui um pouquinho? Eu falei, eita, é agora, hein, rapaz, já era. Só faltou revelar o CPF.
Aí ele desceu, a gente começou a conversar com ele e eu só desfazendo as obras do mal, gente. Eu ali, sabe, do lado, desfaz toda a seta, desamarra o valente. Amarra o valente, desfaz as maldades aqui, Deus. Pega esse menino. E ela falou assim, você sabe que você precisa mudar de vida, que você não está no lugar certo e que tem pessoas orando por você, né? Gente, a mulher falou assim, na lata. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas ela falou. Ainda, isso mesmo, Letícia, me ajuda aí. Aí, o menino falou assim, tá bom, tia, obrigado, meio sem jeito. Ela falou, não é uma questão de agradecer, meu amigo, é uma questão de tomar decisão. Viu? Vai, toma decisão não, bobo. Oramos mais uma vez por ele, ele voltou tão desconcertado pro lugar dele, gente, que ele pegou o skate e foi andar, que ele nem sabia o que estava acontecendo mais na vida dele. E eu falei, Deus, pega esse menino aí, isso mesmo, que ele saia fora desses amigos aí e que o Senhor cuide dele, né? Vocês entenderam aqui? Foi um ato também de muito impacto. Amém? Muito bem, queridos, entenderam a mensagem, né? Entenderam. Graças a Deus. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês de um livro que eu estou lendo. É um livro para pastores, agora eu estou lendo coisa de pastor, né? O pastor tem que aprender a ser pastor, não é verdade? E tem uma história aqui que mexeu muito comigo. E isso vai fazer uma conexão com aquelas vestes novas que a Lígia falou na semana passada. Não que seja uma total vestes novas, mas vamos entender essa história como um acessório novo. Tá bom? Um casaquinho novo para eu e você começar a carregar. Sabe, as mulheres que gostam de bolsa, colocar uma ferramenta a mais. Pode ser? Amém. Então, eu estou com o livro aqui, eu vou tentar resumir, tá? Era uma senhora, já a dona Willy, ela estava descobrindo um câncer. Câncer, na verdade, o segundo câncer no ovário. E alguém da igreja falou, pastor, olha, essa senhora está com câncer, ela frequentou a nossa igreja há muitos anos atrás, hoje não está mais, mas seria bom o senhor fazer uma visita. E o pastor, então, vai lá e fala para Deus, Deus, eu não sou muito acostumado a orar por pessoas com câncer, mas tudo bem, me direciona, né? E ele foi até a casa dessa senhora. Chegando lá, a senhora estava muito abatida junto com seu esposo, e ela com câncer, né? E ele conversa com ela e quer saber um pouco mais da vida dela e faz uma oração muito diretiva, muito específica. Amém. Ela continuou o tratamento, fez tudo. Depois de uns 3 meses, eles se encontram novamente e ela diz para ele, pastor, eu estou bem, eu fui curada. Está tudo certo, está tudo ótimo, vamos voltar a ser felizes, né? Vamos voltar a caminhar. Quando foi mais um tempinho para frente, reincide o câncer e essa senhora se abate novamente. E aí já era a 3ª vez que ela estava lidando com esse câncer, com outros tipos de câncer que foi tendo, né? Foi útero, depois ovário e depois foi para o intestino um tumor. E o pastor volta lá e começa já a ter um melhor relacionamento. A oração que primeira foi um pouco distante, sem muito saber como, já na 2ª vez ele já estava mais à vontade, já poderia conversar mais e orar mais por esse casal. Então, ele ora novamente e visita mais vezes e começa ali um relacionamento. De fato, ela, mais uma vez, melhora a situação dela. Passado um tempo, o que acontece novamente? O câncer volta e aí ela já não tem mais forças, ela já não tem mais condições, ela volta ao pastor e diz, pastor, voltou o câncer, eu vou ter que tratar novamente. Nessa 3ª vez já foi mais difícil a oração, já foi mais difícil o relacionamento. E então ele já não
não ora numa forma mais tão, né, a gente já fica mais sem jeito, né, de orar pela 4ª vez e numa situação bem difícil, complexa, que ela já estava, sem cabelo, envergonhada. E aí ele sabia já que essa mulher gostava de peixe fresco. Então, antes dele visitá-la por essa 4ª vez, ele vai lá e pesca, leva os peixes para ela recebe os peixes com muita alegria, prepara os peixes, come. Passado um tempo, ela aparece na igreja dizendo que foi curada novamente. Né? Isso aconteceu em 92, provavelmente hoje ela já não está mais viva. Mas tem algumas lições aqui importantes para nós, e é uma ferramenta que é essa ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês. Percebam que às vezes a gente não sabe bem como começar um relacionamento. Às vezes é um relacionamento difícil, uma situação que a gente precisa orar para uma coisa grave, séria. E a gente vai fazer isso uma vez, vai fazer 2, vai fazer 3, quantas vezes forem necessárias. Ponto importante, para mim, é o ponto do peixe. Não é só porque é comida, mas é porque ele sabia quem era aquele casal. Sabe? Ele já tinha um relacionamento maior com aquela senhora. Então aqui está uma ferramenta muito importante. É a ferramenta do relacionamento. É a ferramenta do conhecer. É a ferramenta de saber que o meu irmão gosta de bolo. Cadê o nosso irmão lá que sempre pede um bolinho? Do cuidado um pelos outros. Da proximidade. A gente não sabe se as pessoas vão ser curadas de câncer. Mas nós oramos. E no final ele reflete, ele diz assim: eu não sei dizer se foi a minha oração, se foi racional, mas eu sei que se eu não tivesse orado, provavelmente ela teria morrido por conta do câncer. E depois ela diz que foi por causa da oração dele que ela foi curada. Percebe, queridos? Às vezes a gente quer ser meio, sabe? Triunfalista. Uma coisa muito, uau! Às vezes é uma oração simples, que muda, e que Deus faz daquilo virar algo extraordinário. Amém? Então, queridos, não deixem de visitar os seus irmãos. Não deixem de comerem juntos. Não deixe de, de participar um da vida do outro. Nós queremos crescer como igreja. E uma forma de crescer como igreja é as pessoas que não conhecem Jesus ver que a gente se ama. A gente se ama? Amém? A gente se ama, o povo de Deus se ama. Então, convide os seus amigos para comer um peixinho ou um churrasco. Depende. Faz mais sentido para nós o churrasco, né? Amém? Tudo bem aqui? Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que te livre do mal, que te dê a palavra de não chore, que te levante, que te transforme, que faça você ter nas suas mãos sementes boas para lançar em solo bom, e com uma simples semente transformar o coração de quem está do teu lado, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus pacientes, nos seus clientes, nos seus amigos, nos seus colegas de escola, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, pela tua palavra, que essa palavra fortifique no nosso coração e gere frutos, para que nós possamos ter ferramentas, sementes para pregar, para dividir, para compartilhar, e em nome de Jesus, que essa semente transforme radicalmente os corações, que nós possamos ter aqui testemunhos vivos de pessoas que de repente tiveram um encontro contigo,
e se una a nós para adorar ao Deus poderoso e Criador. Senhor, certamente nós vamos dar graças, nós vamos dar glórias ao Teu nome, nós vamos Te exaltar e Te glorificar, porque nós sabemos que o Senhor está salvando e transformando. Nós vamos fazer isso, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor merece a nossa adoração. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua soberania, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós Te exaltamos mais uma vez nesta manhã. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. O melhor é ter Jesus, é estar perto dEle. Quanto a mim, bom estar junto a Ti, pois em Ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor, para me guiar com Tua mão. Quanto a mim, bom estar junto a Ti, pois em Ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor, para me guiar com Tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração. Seguras a minha mão, és minha salvação. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força no meu coração. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação.